qual seria a ação no fundo de ação que vocês têm há mais tempo, ou seja, de repente, desde o início do pool? E a segunda pergunta é... Não, eu vou fazer a segunda pergunta depois. Primeira curiosidade, né? Essa curiosidade, tem alguma ação que vocês carregam até hoje, desde o início? 20 anos de posição? Essa mesmo. Né? O Itaú a gente carrega desde o início. Vou te dizer quando a gente vendeu o Itaú. A gente vendeu o Itaú quando a Dilma entrou e começou com aquelas medidas macroprudenciais. O Itaú tinha passado por um período de crescimento muito forte da carteira. A carteira de crédito dela estava muito grande, a carteira de automóveis também estava muito grande. E a gente achou que o papel ia ter uma correção bastante significativa aí. Ele teve que fazer uma reestruturação grande aí e a gente vendeu. E a Dilma falando em baixar muito juros e tudo e tal. A gente vendeu, mas não durou um ano. Eu creio que a gente ficou vendido. A gente vendemos também as ações do Itaú. Estava com uma posição bastante grande até 2017, 2018. E tivemos também ações, já tivemos ação lá atrás do Unibanco, já tivemos um pouco de ações do Bradesco também, mas o foco maior, já tivemos um pouco de Santander, mas o foco maior sempre foi no Itaú, sabe? Pela qualidade da gestão, pelo retorno, foco em retorno para os acionistas, o controle de risco muito bom, quer dizer, é o tipo de empresa que a gente sempre gostou, assim, empresa com dono, ao mesmo tempo conservadora e com risco baixo e com retorno alto. Né? Tem uma empresa que você pode apresentar aí, que a gente já teve bastante na carteira, e também tem esse perfil, que é a Ezetec. Eu acabei de ver o Emílio Fugazza aí fazendo uma entrevista agora há pouco aí no canal, no BMC News. E também esse tipo de perfil de empresa. Então, Itaú é uma situação dessa. Agora, recentemente, teve essa preocupação grande com fintech, então um mercado bastante desafiador, quer dizer, um mercado bastante concentrado, está tendo um movimento muito saudável aí de ter mais competição. Isso significa para eles uma necessidade de se reinventar. E eles estão trabalhando nessa direção. Particularmente, o que eu vejo agora neles é que, há alguns anos já, eles estão com uma carteira conservadora de crédito, então estão tendo perdas muito pequenas. Então, se você entrar num cenário mais desafiador, em termos econômicos, aqui no ano que vem, já foi bastante desafiador 2020 e tudo, mas se você continuar num cenário mais desafiador, eu acho que isso não vai ser problema para eles. Então, sempre muito bem posicionados e com uma carteira muito protegida, com muitas garantias, a carteira com um risco muito baixo, a carteira deles de crédito. E tem o outro fator que eu acho que é importante, positivo agora, que é o banco, basicamente é um banco que tem 155 bilhões de patrimônio líquido e a taxa de juros está indo de 2 para 10. Né? Você pode falar para mim aqui, você falar para mim que vai para 8,5, eu aposto numa cerveja com você, né? Um suco natural, mas que vai para mais do que 8,5. Né? Eu acho que a inflação vai para 2 dígitos. Mas vamos dizer assim, esses 8%, 10%, 8% a mais de juros, vai direto no resultado dele. Né? Então, eu acho que é bem conservador. Quer dizer, o banco tem a tesouraria, que pode mudar as posições e se proteger de vários eventos. E demanda para o serviço bancário, todo mundo precisa. Não é uma coisa muito discricionária. Você tem que pagar o banco, tem que pagar a tarifa, tem que pagar o empréstimo, tem que falar esse tipo de coisa. Então, eu vejo que mesmo no cenário, se a economia, a atividade diminuir no ano que vem, a gente não vejo uma preocupação com o lucro dele, pode até crescer e está no valuation mais barato. Então, acho que é um papel interessante. E ele tem uma participação na XP. E a XP é uma empresa de grande crescimento atualmente. E a XP representa hoje mais ou menos 20% do valor de mercado do banco. E os acionistas do Itaú vão receber 2 ações, vão continuar com a ação do Itaú, vão receber uma ação da XP. É um outro perfil de investimento,
mas também é muito interessante. Então, você olha o Itaú já sem a XP na frente, ele está negociando múltiplos baixos, bastante baixos. Acho que, nas nossas contas, por volta de 9 vezes o lucro. Quer dizer, nós estamos falando de um mercado onde tem empresa negociando a 90 vezes o lucro, né? E acho que não tem resultados tão consistentes que nem deve ter o banco, e nem essa perspectiva de que, aumentando os juros, possa crescer o lucro. Uhum. Ô Bresser, já falando do Itaú... Voltou. Não, pode ficar tranquilo. Em relação ao Itaú, já que aproveitando o gancho, primeira coisa, a gente está gravando aqui alguns dias antes da Assembleia, né, da decisão. Por exemplo, você acha que faz sentido comprar antes da Assembleia só para pegar esse possível dividendo, aí, essa participação da XP que o acionista do Itaú vai receber? Essa é a primeira pergunta. Depois eu tenho uma outra pergunta que é um pouco mais provocativa, mas primeiro essa em relação que é um pouco mais de curtíssimo prazo, né? Tá bom, vou responder rápido aí que eu estou curioso para saber qual é a mais provocativa. Mas olha, a gente está vendo agora, nesses dias, a XP corrigindo. Várias empresas, fintechs, Stone, caiu, PagSeguros e outras, tal, caíram esse mês, está terminando o mês, né? Praticamente no último dia do mês. Ela está teve um mês passado excelente, agora está tendo um retorno. Eu acredito que isso aí, em grande parte, é uma preocupação com o fluxo que vai chegar de muitos investidores, talvez não conheçam o XP, e tem fundos passivos que devem vender a posição que tem no XP. A XP não faz parte do índice, então ele vai ficar só com o Itaú, que faz parte do índice. Ele é obrigado a vender essa posição. Então a XP está passando por esse momento aí um pouco, tecnicamente, um pouco delicado. Olha, eu acho que não há necessidade de comprar Itaú para ter essa posição na XP. Pode comprar e ficar nas duas, ou esperar um pouco e avaliar em qual quer ficar. Quer ficar, que percentual quer ficar no XP, que percentual quer ficar no Itaú. Eu acho particularmente as ações da XP muito interessante, quer dizer, uma empresa que dava 1 bilhão de lucros em 2019, em 2020 deu 2 bilhões de lucro, e no último trimestre deu 900 milhões de lucro. Quer dizer, acho que é bem possível aí que dê 1 bilhão de lucro neste ano também. E cresce de uma forma absurda. Tem 1.500 pessoas a mais na área comercial a cada trimestre. Quer dizer, então tem uma força bastante grande. Com todos esses movimentos que você tem, o pessoal foi para ações, agora parou o fluxo para ação, está tendo resgate em fundo multimercado, mas troca produto e tudo, mas ela tá capturando uma parcela do mercado bastante interessante, tanto de profissionais como de recursos. Aí, então eu vejo a empresa, apesar de um múltiplo mais alto, um investimento mais perigoso, sempre que você compra uma empresa no múltiplo alto, está correndo um risco a mais, mas a gente vê isso com bons olhos, assim. Acho que ela tem condição de continuar crescendo, não nesse ritmo de dobrar o lucro a cada ano, de forma nenhuma, mas num ritmo menor ela tem condição de crescer bastante. A gente está olhando, como eu falei, a gente olha para o longo prazo, a gente está olhando ela para daqui a uns 3 anos, assim, e ver ela crescendo bastante os lucros. E acho que só para completar uma coisa, o que é interessante, em alguns setores a gente vê as empresas muito bem, mas fica preocupado que você olha para frente e fala, vai vir muito mais competição, né? Agora, no setor dela, tem mais competição, a gente sabe que tem outros players aí no mercado, alguns que abriram capital, tem o próprio BTG, que é, enfim, um banco muito competente, que também está fazendo um trabalho bastante competente nessa parte, mas a gente não vê, assim, são competidores que vão pegar uma parte do mercado que está crescendo. Não quer dizer que as taxas vão ser muito menores, que os preços vão ser muito mais baixos do que são hoje. Não tem essa distorção. Então, a gente não tem que se preocupar com isso lá na frente. Tem que se preocupar com a boa execução, qual é o tamanho que tem do mercado. O mercado é grande, mas quanto que o
mercado vai crescer, quanto que ela consegue capturar desse mercado, o que ela está fazendo para conseguir crescer. Está crescendo muito. Até que ponto, quanto mais ela vai crescer, quanto mais ela consegue tirar de outros bancos uma posição, sabendo que os bancos também estão reagindo toda essa questão. Mas, de modo geral, a gente vê ela muito bem posicionada para continuar crescendo bastante. Né? Eu acho que você pode comprar um pouco de Itaú, pensando, eu quero ficar com essa posição de Itaú e vai ganhar um pouco de XP. Se você não quiser ganhar XP, você vai esperar um pouco. Mas eu acho que isso as duas são boas posições. A gente tem as duas. Né? E vamos ganhar um pouquinho mais de XP. Bom. E a provocação? Então vamos lá para a pergunta provocativa aqui agora. Ela já é uma pergunta meio enviesada já, mas acho que vai ficar um pouco mais claro. A gente está vendo um desempenho das ações dos grandes bancos, até mesmo do Itaú. Se pegar 2019, se não falo a memória, o desempenho das ações foi pior do que o índice, né, do que o Ibovespa. Se pegar 2020, foi pior do que o índice, né? Se pegar 2021, tem sido pior do que o índice. E aí a leitura será que, assim, de duas uma, né? Assim, será que os bancos pioraram tanto assim, ou a visão para esses bancos pioraram? Ao mesmo tempo, a gente tem Banco Inter se valorizando muito, a gente tem, do outro lado, o possível IPO do Nubank aí, que ninguém sabe, mas vai valer pelo menos um Itaú ou mais, né? Esse banco. Como é que é a leitura, por exemplo, até quando eu falando lá da estratégia, porque fica aquela dúvida, será que são os mesmos bancos, vão pagar, né, pelos mesmos bancos que já foram no passado, né? Porque, como você falou assim, tem uma percepção de que estão descontados, né? Mas assim, quando que vão pagar por esse prêmio que já existiu, né, lá no passado, né? Já foi negociado, vou chutar aqui os números, né? 14, 20 vezes lucro, e hoje ele é negociado a 8 vezes lucro e ninguém paga, né? Então, o que realmente está faltando, ou pode ser números ordem de grandeza, né? Não necessariamente corretos, né? Vamos lá. A gente está, primeiro, eu acho que você tem, a performance é essa mesmo, né? Ele performou abaixo. Agora a Bolsa, o Itaú, acho que está caindo uns 8%. Os outros bancos estão caindo mais, o Bradesco, nesse momento, né? No ano. O Itaú está menos e não está muito diferente do Ibovespa, nesse momento. Mas todos os outros anos, performou pior, apesar de ter dado um lucro bom todos os anos. Primeiro, então agora vamos lá. O entusiasmo que a gente tem, assim, não é que a gente acha que vai dobrar o preço das ações de Itaú, vão dobrar. A gente está vendo aí um banco que está no valuation barato, que é conservador, e que esse aumento de juros deve trazer uma melhora boa para o lucro. Então, mais ou menos, um porto seguro. É mais nesse sentido que a gente está vendo. Para esses bancos, o que eles tiveram pela frente? Eles tiveram várias medidas do Banco Central e do governo para controlar um pouco o poder de mercado deles. Colocaram regras, você não pode aumentar tanto os juros do cartão de crédito, não pode, o cheque especial, eles colocaram limite quanto que você pode cobrar de taxa de take rate, né, o MDR, que é no cartão de débito. Fizeram várias medidas que restringiu. Então, isso prejudicou a rentabilidade deles. Outra coisa que prejudicou foi os juros mais baixos. Quer dizer, isso aí prejudicou claramente. Houve aumento de impostos. Então, uma série de medidas. Nessa parte de cartões de crédito, eles estão crescendo muito. Tem competição do Nubank, tem competição dos outros players. Na parte de investimentos, também tem uma competição, disputam o mercado aí com BTG, com XP, com outros players, mas assim, não chega a ser de um tamanho que prejudique a rentabilidade. Eles são muito grandes em crédito, tem uma base de clientes muito grande, também que eles não vão perder essa base de clientes de uma forma fácil. Eles estão brigando para manter essa base de clientes.
Eu acho que a questão toda é que essa competição vai trazer custos mais baixos. São empresas com uma base de custo muito baixa. Seja o Nubank, você falou do Banco Inter, seja a XP, todas as empresas têm custo muito mais baixo. Então, eles vão ter que fazer um trabalho sério de redução de custo, né? Então é desafiador mesmo o cenário para eles. Assim, a longo prazo, é possível fazer isso? Eu acho que é, porque você vive aí nos Estados Unidos, aí, em outros mercados, na Europa, os bancos estão lá. Tudo bem, não tem uma rentabilidade lá grande coisa, mas eles sobrevivem. E aqui acho que capital conta muito ainda também. Eles têm muito capital, muito relacionamento com as empresas e tudo. Então não é tão simples tirar o mercado deles. Eu acho que o mercado de cartões de crédito é um produto muito rentável para eles e é um produto que eles vão sofrer bastante concorrência aí para frente. O Bradesco, se eu não me engano, está fechando esse ano 1.100 agências. Ele está transformando as agências em escritórios, né? E essa é uma medida que reduz o custo, quer dizer, ele mantém a força dele de venda e, ao mesmo tempo, reduz o custo. Qual é a velocidade que eles vão ser capazes de se adaptar a essas mudanças? É uma questão difícil de saber. Eles não vão voltar. Esses bancos já negociaram 4 vezes o patrimônio líquido, já tiveram retornos de 32%, 34% sobre o patrimônio. Quer dizer, hoje ele negocia 1,5 vezes. Acho que isso aí não vai acontecer de forma nenhuma. A gente não vai ver esse tipo de comportamento, não. Então, realmente, longo prazo, esse aqui, os bancos hoje, isso é um porto seguro, vamos dizer assim. A impressão que eu tenho. Não tem a volatilidade de uma commodity, não tem os múltiplos altos que fizeram essa correção grande nas ações do mercado interno, não tem múltiplos altos atuais, não tem projeções, assim, expectativas muito grandes. Né? O que a gente pode olhar que aconteceu nesses últimos meses é que tinham várias empresas aí que estavam com múltiplo, por exemplo, de 50 vezes para esse ano, e o mercado enxergava que o múltiplo para o ano que vem era 30. Né? 30, tudo bem. Só que, historicamente, era uma empresa que tinha um múltiplo de 20, 25. Né? E daí a gente olha um pouco mais o cenário e fala, bom, é 50 esse ano que vem não vai ser 30. O lucro não vai subir mais de 50%, ou 50% para o múltiplo cair para 30, né? Sim. Aproximadamente isso. Não, a economia tá ruim, então não vai ser. Então vai ser 50 de novo. Não, peraí, 50 não dá. E com juros subindo, quando você tinha juros altos, essa empresa negociava 20, não negociava 50. Né? Então a empresa teve que ter correções, a gente viu correções aí na faixa de 30% nas ações nesses meses. Né? Eu acho que é isso que aconteceu. E, enfim, se tiver alguma outra... Agora, os bancos já não teve essa correção tão grande assim.